Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Hoje é dia 4 de abril, sábado, e faz tempo que eu estou querendo conversar com vocês, nem que seja através de um vídeo, mas com esse processo todo que estamos todos passando de quarentena, até a gente se adaptar e dar conta de todas as demandas, algumas antigas e outras novas que vão surgindo, o tempo vai passando e chega numa hora que eu me dei conta que nós estamos muito isolados uns dos outros. Eu quero dizer, eu e os meus alunos, as minhas alunas, eu acho que isso não é legal. Apesar de estarmos sem aulas formais e sem mesmo a possibilidade de fazermos aulas de conteúdo à distância, eu acho que é importante a gente resgatar esse contato, até pelo ponto de vista humano mesmo, de relacionamento, de a gente poder conversar um pouco, trocar ideias, para não ficar cada um isolado e só recebendo informação pelas notícias oficiais da UFSC, né, ou de fora da UFSC. Então eu espero que vocês todos e todas estejam bem de saúde, saúde física, saúde psicológica, emocional, e conseguindo atravessar bem esse período. Eu queria conversar um pouco com vocês também, além de fazer esse contato mais pessoal, né, para a gente se sentir mais próximo, que eu estou precisando disso e talvez vocês também estejam, passar algumas informações úteis, contar um pouquinho como que eu estou me adaptando, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado sobre as nossas atividades na UFSC, né? Bom, eu acho que uma maioria de vocês, eu passei por uma fase bem difícil de adaptação, ainda estou passando, na verdade. A gente imagina que a quarentena vai abrir tempo de sobra para a gente ficar lendo livros e vendo filmes e séries, etc. E, na verdade, a gente é bombardeado por uma fonte de informações infinita, incessante, que cai nas nossas redes, no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, e a gente, às vezes, quando vê, passou a manhã inteira ou a tarde inteira lendo, respondendo, repassando, reagindo e gastando muito tempo com isso. Sendo que o nosso dia a dia normal de professores e estudantes não é bem assim, né? A gente está acostumado a passar o dia ou aprendendo alguma coisa através da leitura, ou ensinando alguma coisa através de uma palestra, através de um artigo que a gente escreve. Então eu tive que me readaptar, cuidar de horários, ter mais disciplina, botar despertador, tentar não ficar até tão tarde conectado em redes, o que não é fácil, como vocês sabem, né? Bom, lá no início, a UFSC tinha orientado que a gente ficaria em casa a partir do dia 16, eu acho, de março, e tinha aberto a possibilidade de a gente fazer aulas online, aulas à distância. E eu estava realmente contando com isso, eu fiquei os primeiros dias imaginando que poderia gravar aulas, fazer aulas ao vivo, na verdade, utilizando o YouTube. Fiz alguns testes com os monitores, né, com a Denise e com o Henrique, e como a gente não estava proibido de ir até a UFSC, só as aulas tinham encerrado, eu imaginava usar uma das salas de aula nossas do CCB e fazer como se fosse uma aula de verdade, com a sala vazia, ou botar uns bonequinhos lá nas carteiras, como se fossem vocês, e eu gravar uma aula de fato, ao vivo, e vocês poderiam fazer perguntas e eu responder pelo chat. E quando isso estava tomando corpo, veio a informação que era isolamento total, que a gente não podia mais ir na UFSC, né, nem para fazer esse tipo de trabalho. Aí eu parti para uma fase B, uma fase 2, que era tentar fazer em casa um mini estúdio, também com a ajuda dos monitores. Cheguei a montar aqui nesse escritório mesmo, iluminação, peguei um abajur e comecei, só que eu queria usar slides. E se eu fosse fazer na sala da UFSC, eu poderia projetar o slide na parede ao fundo, como se fosse uma aula de verdade, ficar usando o slide. E aqui em casa eu não teria o projetor de slide, então eu tentei fazer com uma televisão ao fundo. E aí teve toda a dificuldade de iluminação, a televisão emite muita luz, deixa o resto escuro, enfim. Mas quando eu já estava bem organizadinho para fazer isso, veio a informação que EAD não seria válido como cumprimento de plano de ensino, como horas
da disciplina, né, formalmente. E eu entendo a razão, é porque nem todos têm acesso fácil à internet, e a internet de boa qualidade. E isso criaria uma desigualdade que alguns alunos poderiam continuar aprendendo, outros não, e isso gerou uma preocupação que eu acho válida, e é isso, não, então não tem mais ensino EAD, fica tudo parado mesmo, e é nisso que eu fiquei pensando, bom, eu quero pelo menos conversar com eles sobre tudo isso, e o tempo foi passando. Como é que o tempo foi passando? Bom, não sei se vocês sabem, ó, talvez saibam, eu sou secretário regional da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Santa Catarina. E a gente isso envolve muita ação política, né, de defesa do financiamento para ciência, tecnologia e inovação, e nos últimos anos muita defesa da questão da escola, da ciência na escola, uma escola democrática e baseada em ciência e não em opiniões e crenças, né? Isso já é o dia a dia da SBPC, que me toma dias, noites, finais de semana. Com a crise do Covid-19, surgiu então uma nova frente de batalha aí, que é combater as más condutas e tentar dar uma orientação científica aos governos, né? Tanto nível municipal, estadual e federal. E aí vocês estão acompanhando, sabe, começou a ter sérias dificuldades de orientações diversas entre municipal, estadual e federal, e principalmente com afirmações absurdas, totalmente descabidas e irresponsáveis de algumas autoridades, tentando quebrar a quarentena, estimulando a volta à normalidade, abertura de comércio e tal, indo contra as regras que o planeta inteiro está adotando, que começam pelas orientações da OMS, né, Organização Mundial da Saúde. Então a gente começou a se envolver muito nisso, em nível nacional e estadual, e aí o governo do estado de Santa Catarina estava indo num caminho que a gente considerava muito sensato, que foi um dos primeiros estados a fechar, né, a pedir o distanciamento social, a pedir para as pessoas ficarem em casa e fechar comércio, shoppings, bares, etc. E a gente estava inclusive parabenizando enquanto SBPC, até que veio uma notícia que nos pegou de surpresa, em 24 horas, depois de um discurso do presidente da República que criou uma confusão total no país, né, dizendo que tinha que voltar para salvar a economia e não salvar vidas para depois salvar a economia. E 2 dias depois disso, o governo de Santa Catarina anunciou, de repente, que tinha um plano de retomada econômica, de reabertura do comércio e de N atividades, incluindo bares, restaurantes, para o dia 1º de abril. E aí nós tivemos que nos mobilizar muito rapidamente, e enquanto SBPC, como eu não falo como especialista da área, né, relacionada com a epidemia, mas a gente começou a fazer uma articulação, contactar com profissionais da área de Santa Catarina ou mesmo de fora de Santa Catarina, e organizamos em 24 horas um grupo de especialistas, de professores e pesquisadores da área da virologia, da imunologia, da epidemiologia, e vimos que era consenso que seria um erro gravíssimo o governo do estado, naquele momento, abrir ou relaxar o confinamento, porque não existia nenhum dado científico, muito pelo contrário, os dados científicos do mundo e do Brasil e de Santa Catarina indicavam que o mais correto era manter o confinamento. Então a gente conseguiu em 24 horas redigir um manifesto, não sei se chegou a vocês isso, a gente redigiu um manifesto que repercutiu bastante na mídia, acabou sendo assinado por mais de 70 entidades da área da ciência e da saúde pública também. E teve uma repercussão, saiu nos jornais, saiu no Jornal do Almoço e saiu na Rádio CBN logo depois de uma coletiva do governador anunciando esse retorno das atividades econômicas. A gente eu entrei em nome da SBPC ao vivo na rádio, fui pego de surpresa, assim, em 5 minutos tive que me preparar para a entrevista ao vivo, e isso gerou uma nova visão, uma nova narrativa dos cientistas que até então estava cada grupo fazendo a sua parte, cada laboratório, cada departamento, mas a gente conseguiu dar uma unificada rápida, chegar na opinião pública, fazer o nosso papel também de educadores e divulgadores da ciência,
e acreditamos ter contribuído, né? A gente não tem como mensurar quanto que da nossa mobilização, quanto disso influenciou. O fato é que 24 horas depois do nosso manifesto começou um recuo do governo, dizer que estava pensando melhor e tal, e que acabou anunciando que não teria mais o retorno das atividades e teria continuidade da quarentena por mais uma semana. Então, nunca saberemos, né, o quanto que a gente influenciou, o governo nunca mencionou isso, mas nós acreditamos que houve um impacto, porque a sociedade ainda escuta bastante a ciência. Inclusive, pesquisas mostram que a sociedade brasileira respeita muito ainda a opinião de cientistas, apesar de tudo que tem acontecido, da desvalorização, do desrespeito e do movimento anti-ciência que está se espalhando pelo Brasil. Ainda é uma visão muito respeitada, principalmente nessas horas. E aí, na sequência disso, o governo, que é o executivo, voltou atrás, mas nós já começamos a ter informação de que no legislativo haveria deputados fazendo uma forte pressão vinculada a órgãos do setor produtivo, entidades do setor produtivo, federações, etc., para pressionar o governador por uma volta à normalidade, gente que queria considerar inconstitucional a decisão do governador. Nesse momento, então, a gente resolveu consolidar esse nosso grupo multidisciplinar e criar uma força-tarefa. Então, a gente anunciou publicamente, também saiu na imprensa, também saiu no Jornal do Almoço. Eu vou depois botar os links aqui embaixo. É engraçado porque quando eu vejo os grandes youtubers, esses que têm milhões de seguidores, quando eu vejo um vídeo, eles falam, vou deixar aqui embaixo, eu não sei direito o que é esse aqui embaixo, vou tentar descobrir depois o que tem aqui embaixo. Eu desconfio que seja na descrição do vídeo que eu consiga botar links ali, não tenho certeza, eu vou tentar. Porque se for para botar na tela, eu não sei fazer. Então eu vou tentar botar essas informações do manifesto, das reportagens que teve, e aí a gente comunicou à sociedade, olha, agora a SBPC de Santa Catarina está coordenando uma força-tarefa de cientistas para o enfrentamento da Covid-19 e que essa força-tarefa teria então especialistas de várias áreas, não era baseado em especialistas de pessoas físicas, mas em sociedades. Então nós tínhamos apoio da Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Virologia, a Abrasco, que é de saúde coletiva, e conseguimos um canal muito importante de diálogo com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Conversei com a própria presidente da Fiocruz do Rio de Janeiro, que se colocou à disposição dessa nossa força-tarefa. Então nós já enviamos essa semana que passou ofício ao governador do estado, ao procurador-geral do Ministério Público Federal em Santa Catarina e ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, e enviamos ofício nos colocando à disposição. Diz, olha, tem um conjunto de entidades científicas consolidadas em Santa Catarina, acompanhando essa questão, é uma força de inteligência importante para o Estado, estamos à disposição sob consulta, né? A hora que vocês quiserem nos consultar, estamos à disposição. É nesse pé que está, então, a nossa atividade, além de a gente estar sempre acompanhando. Teve agora a questão das máscaras, que foi uma novidade que surgiu de incentivo ao uso de máscaras, e já tem bastante material publicado sobre isso. E ao mesmo tempo que eu estava tratando dessas questões mais políticas e de coletivas de saúde pública, eu ficava preocupado com as aulas e com vontade, sentindo a necessidade de voltar a ter algum tipo de atividade com vocês nesse sentido. E aí o coordenador do ProfBio, eu não sei se vocês sabem, ProfBio é um mestrado profissional de ensino de biologia, que a UFSC tem, é um programa nacional, tem em vários estados e tem na UFSC. E aí o coordenador, que é o professor Carlos Pinto, nosso colega, querido colega ali do MIP, me contactou dizendo, André, o que você acha de gravar um vídeo apresentando o SBPC e falando do papel da ciência e do papel dos professores de biologia da rede pública, para conversar com eles, que eles estão em casa, quando terminar essa quarentena eles vão voltar às escolas, porque eles são alunos de mestrado, mas são obrigados a estar também nas suas regiões espalhados pelo estado. Grava então um vídeo e tal. E aí eu achei bacana a ideia, gravei, foi publicado ontem ou antes de ontem. Eu também vou tentar botar o link aqui porque está no YouTube, porque assim vocês já podem saber um pouco da SBPC e um pouco do que a gente tem conversado sobre ciência na escola.
E um parêntese aqui que eu gostaria de conversar com vocês, a dificuldade que eu tive de gravar esse vídeo foi muito maior do que eu imaginava. A gente tem anos de experiência falando com o público, dando aulas, dando palestras, até entrevistas mais recentemente, falando, dialogando com jornalistas ali, assim, de improviso, e acha que está preparado para qualquer fala em público, ou de qualquer forma, de qualquer mídia. E quando eu fui sentar na frente de uma câmera para gravar o vídeo para os mestrandos do Prof. Bill, eu tive uma dificuldade muito grande. Eu achei que era gravar, falar de improviso, mas não é bem assim. A coisa não sai do jeito que você queria. Agora, né, com vocês aqui está sendo uma conversa mais informal, mas quando é uma mensagem, um vídeo mais institucional, gravava e regravava e ficava ruim e a frase saía errada. Até que eu não tive escolha, eu tive que pegar um arquivo depois e editar, ir para um editor de vídeo para tirar falhas. Então foi um aprendizado, está sendo um aprendizado para mim, exercitar esse tipo de forma de comunicação, de diálogo e de didática, né? Que é falar sem ter nenhuma pessoa na frente, nenhum interlocutor, simplesmente uma câmera, um celular, um computador. É uma experiência interessante que talvez a gente vai ter que usar cada vez mais, né? Além disso, deixa eu contar para vocês outra coisa. O ano passado a gente fez o primeiro seminário catarinense Escola é Lugar de Ciência, que é uma maneira de a gente lutar contra o obscurantismo que está se espalhando pelo país, inclusive nas escolas, né? A gente fez na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com apoio da Secretaria da Educação, da Secretaria do Estado, e tivemos cerca de 700 professores da rede pública que vieram de ônibus, encheram o auditório, teve que gente ver no telão lá fora do grande auditório Antonieta de Barros da Assembleia, e foi muito bacana esse início desse movimento catarinense para reafirmar que escola é lugar de ciência, e não de crença, não de opinião, não de questões mesquinhas ou pequenas ou sem fundamento baseado na ciência. E esse movimento, a intenção é que ele se regionalize, que a gente organize seminários assim com os professores no interior do estado, e agora com a quarentena a coisa ficou também tudo em stand-by, como todo o resto. E eu estava conversando com os colegas que estão junto com a SBPC nisso, que envolve a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e dizemos, olha, não é hora de a gente parar isso, né? Pelo contrário, eu acho que mais do que nunca a gente precisa levar a ciência para as escolas até para entender a pandemia, entender o que tem que acreditar e o que não se deve acreditar nesse momento. Então nós estamos com um projeto, uma ideia de começar a fazer algum tipo de material, ou vídeos, ou aulas, ou videoconferência, dirigida aos professores, não só da biologia, mas daí da rede pública do Estado, para conversar sobre ciência, sobre o que é ciência, o papel da ciência, por que é tão importante a escola ser baseada em ciência e não em opiniões individuais ou de grupos específicos, né? E a outra coisa que está surgindo como ideia, apesar de há vários anos dar aula de biologia molecular, 1 e 2, há mais tempo 1, menos tempo 2, eu sou muito ignorante, na verdade, leigo nas áreas de virologia e imunologia. Quando a gente fala de vírus em biologia molecular, é muito como ferramenta, é o experimento que usou vírus para determinar que o DNA era o material genético, ou a gente fala de retrovírus para explicar transposon lá no fim da disciplina de Bioma 1. Mas vocês notam que a gente fica muito entre bactérias e eucariotos. Os livros são assim, então a biologia molecular meio que não mexe com a virologia, até porque é muito complexo, né? E eu tenho realmente necessidade de aprender sobre isso e comecei a ter mais curiosidade em função da pandemia. E quando eu comecei a tentar aprender um pouco sobre vírus, eu vi o quão complexo é, eu vi como é essencial entender biologia molecular, as bases da biologia molecular, e por que não dizer 2 também, para compreender os vírus, o mundo dos vírus e essa virose em particular. É preciso entender replicação, transcrição, tradução, para poder entender a biologia dos vírus, né? E aí eu estou em contato com um colega meu, o professor Aguinaldo, que é ali do MIP, que é um virologista de alto nível, né?
especialista em HIV, para ver se a gente, mesmo que a gente não dê aulas oficiais, curriculares para vocês, se não seria interessante de repente a gente gravar uns vídeos, não só para vocês, mas, por exemplo, para os professores da rede pública, misturando um pouco nos vídeos biologia molecular, talvez aulas mais curtas dos mecanismos moleculares, de expressão gênica e, ao mesmo tempo, o colega que entende vírus nos ensinando sobre o mundo dos vírus até a gente chegar a entender a virose Covid-19, né? Então isso é um projeto que a gente está pensando, se sobrar tempo, se a gente conseguir, né, se organizar para isso, seria algo interessante fazer. E antes de me despedir de vocês, eu queria lançar uma ideia, ver o que vocês pensam, para a gente tentar romper um pouco esse distanciamento que cria entre nós e trazer um pouco até de calor humano e de solidariedade entre nós, professores e alunos. Eu fiquei pensando se não teria alguns de vocês que teriam vontade de contar um pouquinho no vídeo como é que está sendo essa experiência, do ponto de vista individual. Como é que está? Vocês conseguiram voltar para as suas famílias? Estão com algum problema de deslocamento? Como é que está a saúde de vocês? Como é que vocês estão vivendo isso? Estão precisando de alguma coisa que a gente pudesse, o grupo de colegas e professores poderiam tentar ajudar de alguma forma mesmo com distanciamento físico? O que vocês acham de alunos que tiverem interesse gravar um pequeno vídeo, como eu estou fazendo aqui, contando um pouquinho como é que está a sua experiência, e a gente podia compartilhar entre nós no Moodle, por exemplo. Não precisaria tornar público, poderia ficar entre os alunos. Minha intenção é disponibilizar esse vídeo aqui para alunos de Biomol 1 e 2, então somaria provavelmente 2 turmas aí. Ok? Então eu me despeço aqui, encerro esse primeiro vídeo, espero que tecnicamente tenha ficado razoável, para que a gente possa talvez daqui para frente dar continuidade a isso e continuar conversando, nem que seja nessa forma de gravação. Tá legal? Então, um grande abraço para todos, para todas. Fiquem bem, passem um bom final de semana, na medida do possível. E se sentirem vontade, mandem pelo Moodle. E aí vocês podem dizer ali, olha, eu gostaria que ficasse só no Moodle. Esse vídeo de hoje eu estou pensando em botar também no YouTube, porque tem outros colegas, outras pessoas que estão fora da nossa disciplina, que não estão no Moodle, que eu gostaria que pudessem ver também. E eu vou botar na página, no canal YouTube do Projeto Imagine, que aí vocês já ficam convidados, se tiverem tempo para assistir, a ver os vídeos do Projeto Imagine, que são vídeos muito bonitos, que tratam do ensino de biologia em comunidades rurais e indígenas. Tem vídeos em comunidade indígena guarani, indígena peruana, em comunidades rurais do interior de Santa Catarina, que eu acho que vocês vão gostar. Tem coisas da África também, então daí já fica fácil vocês pularem desse vídeo para os outros do Projeto Imagine, que é lá que eu vou botar. Tá legal? Um grande beijo para vocês e até muito breve.